E aí, pessoal, retomando, vamos lá, deixa eu apagar aqui para a gente começar novamente aí. Vamos lá. Vamos lá. Legal. Pessoal, seguinte, pedi aos senhores que preparasse o teu código e deixasse onde? Lá no índice sistemático. Índice sistemático, visão contextualizada. E é dentro dessa proposta que eu gostaria o quê? De fixar com os senhores o quê? Uma pergunta boa. Professor, qual é então o objeto? Eu já sei. O objeto do direito das sucessões, eu sei. O que seria o objeto? As relações patrimoniais. Ah, as relações patrimoniais, sim. Ativas e passivas, você sabe. A gente acabou de conversar sobre isso. Agora vejam, e o conteúdo? Né, do ponto de vista sistematizado. De que maneira está sistematizado o livro 5? Olha só. Então, o conteúdo do direito das obrigações, o conteúdo está sistematizado. Eu vou fazer assim, melhor. Ó, para você organizar no teu caderno. Ó, organizando o teu caderno, criando aí o teu manual caseiro. Olha só, o conteúdo do direito das sucessões está dividido em 4 partes. 4 partes. Olha só, não sei onde que eu deixei aqui as minhas outras canetas. Opa, cadê as minhas outras canetas? Sei lá, ficou em algum canto aí. 4 partes estão divididas em 4 partes. O conteúdo, está dividido o conteúdo então do direito das sucessões. A primeira parte da sucessão em geral. Olha aí, tá anotando? Importante. Da sucessão em geral. Sucessão em geral. Beleza? Sucessão em geral. Professor, e do que trata essa sucessão em geral? Ora, meus amigos, ora, dá uma olhada aí. Olha só, sucessão em geral. Trata do que, meus amigos? Trata das regras. Ó, cuida das regras sucessórias. Cuida das regras sucessórias. E na sequência? Na sequência, olha só, 4 partes. Segunda parte, sucessão legítima. Sucessão legítima. É você fazendo aí um índice para dar continuidade aos teus estudos. Na terceira, olha aí, terceira parte, sucessão testamentária. Sucessão testamentária. E a quarta, olha aí a última, né? Olha só. E a quarta parte, o conteúdo, vamos colocar aqui o conteúdo do direito das sucessões. E a quarta parte vai tratar do quê? Vai tratar do inventário e partilha. Inventário e partilha. Inventário e partilha. Joia, ótimo. Vamos lá. Sucessão legítima. Já até fiz esse comentário nos vídeos anteriores. Sucessão legítima. Legítima, ó, é aquela que decorre da lei, meus amigos. É aquela que decorre da lei. E a sucessão testamentária? Ô, professor, sucessão testamentária é aquela que decorre do testamento, não é isso? Cuidado, hein, pessoal. Cuidado com isso. Não responda dessa forma. Não é bacana. Sucessão testamentária é aquela que decorre do testamento. Não é bacana. Sucessão testamentária é aquela que decorre o quê? Ó, de disposição de última vontade. E essa vontade aqui, meus amigos, essa vontade é de quem? Me diga de quem é essa vontade. Olha aqui, eu ia escrever, não será necessário. Vontade de quem? Vontade do falecido. E essa vontade é para a transmissão do quê? Do seu patrimônio, porque senão não será denominado de decujus. Ok? Decujus ou decujus. Joia? Então, a disposição de última vontade do decujus em relação à transmissão patrimonial se denomina de sucessão, mas
testamentária. Testamento, disposição de última vontade. A gente vai ver isso de maneira pormenorizada, tá joia? Agora, inventário e partilha, professor. E inventário e partilha? Inventário e partilha, meus amigos, aí são o quê? Tratam aqui das regras processuais, né? Regras processuais sucessórias, tá? Regras aí processuais sucessórias. Regras processuais sucessórias, e essas regras processuais estão também disciplinadas no Código Civil, tá joia? Por óbvio que o procedimento de inventário é um procedimento disciplinado lá no Código de Processo Civil. E nós temos disposições também no Código Civil. Então a gente vai fazer esse diálogo futuramente, fazer esse diálogo entre as regras de direito material e de direito processual no Código de Processo Civil, no tocante ao quê? Inventário e partilha. Tá joia? Ótimo, que bom. Então é o seguinte, qual é a primeira delas? Onde é que nós vamos dar atenção à primeira delas? Olha só, sucessão em geral, regras gerais de sucessão. Legal? E aqui nós iniciamos onde? Iniciamos a partir do quê? Da sucessão em geral. Eu te proponho, te convido a fazer o seguinte, ó, vem pra cá, olha aqui, ó, vem pra cá. Eu te convido a abrir o teu código, nesse exato instante, e ir agora lá para o livro 5. Vai lá no artigo 1784, vá até o artigo 1784. Por quê? Será o artigo 1784, vamos lá, vamos colocar aqui, ó, artigo 1784. É ele que irá dizer o quê? Qual é o momento da abertura da sucessão. Qual é o momento da abertura da sucessão? Quem irá nos responder? Momento da abertura da sucessão, quem irá nos responder é o artigo 1784. Vamos lá. Olha aí, ó. Essas filipetas servem para quê? Para separar. E eu não fiz isso. Vamos lá, vamos encontrá-lo agora. E aí vou deixar aqui já marcado para facilitar a consulta. Artigo 1784. Agora sim, ó, agora sim. Vamos lá, isso é muito importante. Deixa eu te falar, é muito importante essa tua intimidade com o vadimétrico. Muito. Na hora da prova, não adianta. Eu sei, não minta para mim. Você está com o seu smartphone e dizendo o seguinte, professor, se você carregar esse livro pesado para cima e para baixo, se você não estiver no teu ambiente de estudo, está perdoado. Agora, em um ambiente de estudo é inadmissível a utilização da legislação no smartphone. Por quê, professor? Porque até mesmo o aspecto gráfico de como está organizado aqui, de como está compilada toda essa legislação, isso aí irá te facilitar onde? Na hora das provas. E eu desconheço, tá? Até o presente momento não tenho informação de que existam provas em que seja franqueada a utilização de smartphone, de tablet, esses equipamentos eletrônicos. Logo, se tiver no ambiente de estudo, dê preferência ao vadimétrico. Tá joia? Então tá lá, olha só, o 1784, que está tratando o quê? Da sucessão em geral. Olha aí, da sucessão em geral. Descobriu por que eu falei isso? Olha, preste atenção, se localiza, ganha, saiba onde é que você está. Aí no Código Civil, ó, do direito das sucessões, livro 5, título 1, da sucessão em geral. Qual é o primeiro capítulo? Das disposições gerais. Ou seja, quais são as regras gerais, professor? Regras gerais sobre o quê? Direito das sucessões. Esse primeiro conteúdo, olha aí esse primeiro conteúdo, como que ele se inicia no 1784. Colocamos aqui? Sim, já colocamos. E o 1784 nos informa que, olha só, aberta a sucessão. Opa! Aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Olha só, aberta a sucessão, a herança transmite-se. E olha que bacana. Aberta a sucessão, a herança
transmite-se desde logo a quem? Desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Vejam, meus amigos, existe herança de pessoa viva? Não existe herança de pessoa viva. Logo, quando é que eu tenho? Qual é o momento? Não é o momento das sucessões. Qual é o momento? Qual é o momento da abertura da sucessão? Professor, isso é fácil. O momento da abertura da sucessão é o momento da morte. Não existe, meus amigos, sucessão de pessoa viva. Acabamos de falar a esse respeito. O direito de propriedade ele é individual. Ele é individual. E essa transmissão só se dá em razão da morte. Eu costumo brincar, costumo dizer aos meus amigos, em sala de aula, e aqui não vai ser possível em razão do espaço, mas eu costumo brincar e dizer o seguinte, numa linguagem de Habermas, né, Habermasiana, em que Habermas vai falar do mundo da vida, eu costumo dizer o seguinte, fora da sala de aula, considere que fora da sala de aula seja o quê? O útero materno. O útero materno. Dentro da sala de aula, o mundo da vida. Ok? Olha só o Código Civil e depois você vai fazer isso com calma. Pega todo o índice do Código Civil que parece, né, dentro dessa alegoria, por óbvio, se esforça para criar essa imaginação. O Código Civil, ele disciplina a nossa vida desde a nossa concepção, e aqui a gente vai descobrir que antes mesmo de ser concebido, até para depois da morte. Olha, o que ficou aí na aula anterior, no nosso encontro anterior, para que serve? O que é um conceito de direito das sucessões? São regras e princípios que regulam o quê? Estabelecem disciplinas na transmissão patrimonial para depois da morte. Olha só, é a legislação atuando antes de nascermos, os senhores vão ver isso, antes de nascermos para depois da nossa morte. Olha que interessante. Dê uma olhada no índice do teu código. Afinal de contas, olha só, nasceu. O código vai dizer em que situação jurídica, o teu status jurídico, de nascituro, depois de pessoa, dessa pessoa que irá se relacionar com bens, que irá se relacionar com outras pessoas, que irá estabelecer relações jurídicas com coisas, ok? Que irá estabelecer relações jurídicas também com pessoas, direito das obrigações, irá estabelecer relações jurídicas com coisas, direito de propriedade, direito das coisas, propriedade a principal delas. Depois irá o que? Eventualmente se relacionar com pessoas, só que de um modo diferente, de uma maneira o que? Afetiva, formando família. E depois o que acontece? Depois de tudo isso? É o desembarque. É o ponto final dessa aventura. Irá morrer. Olha só, é o código nos dizendo aí de que maneira a nossa vida de que modo a gente vive aqui. Por aqui, enquanto passamos por aqui, sob a ótica das relações individuais. Tá joia? Maravilha. Então vamos lá. Então quando se dá o momento da abertura da sucessão, informa, tá lá, 1784, se dá com a morte. Professor, ótimo, peguei. Compreendi. Será que compreendeu? Olha só. Antes, vou colocar vida aqui, ó, para ficar, vamos ver se do ponto de vista didático. Quando que se dá, então, o momento da abertura? Com a morte. Aqui tem herança? Tem herança aqui durante a vida? Professor, a resposta é não. Ó, a resposta será não. E onde é que eu encontro um fundamento? Para dar um exemplo em uma prova. Vamos lá. Em uma prova, em um exame, uma banca de concurso questionada a esse respeito, gostaria de um exemplo. Afinal de contas, é um exemplo que irá o quê? Materializar, fazer com que a gente consiga enxergar. Olha só, o exemplo aqui está no artigo 426. Nós temos liberdade para pactuar? Sim, temos. Temos liberdade para pactuar. Agora, herança de pessoa viva é possível? Não. Depois a gente vai ver isso lá com calma. Não é possível. Por quê? Porque a legislação veda. A legislação veda essa prática. E aí, nesse instante, eu não tenho tempo aqui para falar sobre isso, mas
a gente tem observado aí acontecimentos repugnantes, hediondos, nefastos, justamente para tratar dessa questão aqui, com pessoas ainda vivas e que foram ceifadas, né? Tiveram suas vidas ceifadas em razão desse aspecto patrimonial. Deixei isso para um outro momento, tudo bem? Nós vamos tratar questões da indignidade e deserdação, e depois a gente vai falar sobre isso. Sobre atos, o que? Atos, né, indignos contra quem? Contra o autor da herança. Tá joia? Um outro momento, fica o gancho aí, deixa esse gancho para um próximo momento. O importante é isso. Ó, só dá para conversar sobre herança aqui. Aqui sim, vamos colocar aqui, ó. Aqui eu falo sobre herança, depois da morte. Antes da morte não. Agora, tudo bem, professor, que legal, ficou bacana. Agora, então morreu, o que aconteceu? Morreu imediatamente, imediatamente todo o acervo patrimonial foi o quê? Transmitido? Será, meus amigos? Essa é a dúvida. Essa é a dúvida que se impõe nesse exato instante. Olha o que nós temos no artigo 1784. O artigo 1784 irá dizer o seguinte, que a sucessão, depois abriu a sucessão, a herança transmite-se como? Ela transmite o quê? Desde logo. Essa é a expressão que nos chama a atenção aqui, ó. Desde logo. Desde logo. Aqui é que está. Então será transmitido o quê? Leia-se desde logo por automaticamente. Automaticamente. É como se naquele instante, quando o último fôlego de vida, o autor, o titular daquele patrimônio fizesse assim: olha, estou transmitindo todo o meu patrimônio aos meus sucessores, sejam eles o que? Herdeiros ou legatários. Isso pode se dar através da lei, aqueles sucessores que a lei indica, ou através do que? De disposição testamentária, em que o próprio autor da herança falou, não, eu vou deixar alguma coisa para um, outro para outro, eu vou individualizar parte do meu patrimônio. Olha só que interessante, meus amigos. Antes de se esvair, né, antes de cessar, esse elemento agregador de todos os componentes do nosso corpo, que nos mantém vivo, o fôlego da vida, é naquele exato instante. Perdi o fôlego, transmite-se automaticamente. Automaticamente. Vejam, meus amigos, automaticamente. Automaticamente, não estou repetindo isso à toa. Não estou repetindo isso à toa. E de onde eu vou extrair esse entendimento? De onde eu vou extrair esse entendimento? Do artigo 1784. Agora vejam, esse artigo 1784 é uma regra? Sim. As regras são informadas por princípios? O professor comentou sobre isso. Inclusive, eu vou deixar depois na descrição desse vídeo o que? Uma aula em que eu vou estabelecer exatamente a diferença entre regras, ou seja, as leis ali, as regras, os princípios e os valores. Regras, princípios e valores. Muito importante para que a gente possa compreender. Os princípios, esses mandamentos de otimização, que ora aparecem expressos, ora aparecem implícitos, ele irá o quê? Ele irá orientar a produção legislativa e irá orientar também a produção jurisdicional, ou seja, as decisões, né, os provimentos jurisdicionais e também o que? A produção legislativa. Agora vejam bem, professor, qual o princípio que informa o 1784, que afirma que o momento da abertura da sucessão, né, ou seja, havendo morte, imediatamente, automaticamente, o acervo patrimonial, ele é o que? Transferido. Este princípio, meus amigos, de suma importância. Não tem como iniciar o estudo do direito das sucessões sem investigar esse princípio. Que princípio é esse, professor? Que princípio é esse? É o princípio da... Olha aqui, vamos colocar aqui do lado. Princípio...
princípio, ó, droit é um princípio que vem do direito gaulês. Droit de saisin. É este princípio aqui, ó. É o princípio da saisine, droit de saisine, meus amigos. É ele que irá o quê? É ele que irá dizer que todo patrimônio é automaticamente transferido aos sucessores. E aí eu te convido a fazer um mergulho, a mergulhar, a investigar este princípio da saisine. Ele foi encampado, foi incorporado pelo legislador no artigo 1784 somente? Será que eu irei encontrar a saisine, os efeitos da saisine somente no 1784? Mas isso a gente vai discutir depois de um cafezinho. Até já!